Nós estamos aqui no nosso podcast Europa na Graça. Estamos no nosso segundo episódio. Estamos aqui eu, o Dan, o Jorge, e o nosso convidado de hoje é o nosso pastor Sérgio Silva, que é pastor na Igreja Evangélica Vencer com Cristo na Bélgica, tem feito um trabalho maravilhoso lá. Então nós vamos ter a honra de aprender um pouco mais e de ouvir dele, né, das bênçãos que o senhor tem feito lá. Seja bem-vindo, Sérgio, pastor Sérgio, Jorge. Amém. Obrigado, Dan, obrigado, Jorge, pela recepção de vocês, em especial pelo convite, né, de poder já participar aí desse segundo episódio, né? E isso. Eu não fui o primeiro, mas o Dan falou isso comigo, né? Mas eu me sinto honrado. É gratificante poder, de alguma forma, contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo, porque isso é um trabalho. E é interessante porque a palavra de Deus fala que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Então, o trabalho que vocês estão realizando, talvez aos olhos até de vocês mesmos, pode parecer algo simples, e talvez não vai ter o impacto que vocês esperavam ou esperam, mas podem ter certeza, não é vão o trabalho que vocês estão fazendo. Para mim é uma honra, um prazer estar com vocês aqui e poder contribuir de alguma forma para aqueles que vão poder assistir esse podcast no futuro, ou até mesmo ao vivo, não sei como vai ser a transmissão. Amém. Muito bom. Obrigado, pastor, pela presença. Como o Dan falou, é uma alegria tê-lo aqui conosco e com certeza nós cremos que o Senhor ele há de abençoar as nossas vidas, mas também aqueles que, porventura, assistam os episódios, com certeza serão abençoados, serão edificados. Então, nós gostaríamos de começar um bate-papo, coisa bem suave, bem light, nada muito pesado, porque nós cremos que da forma que o Senhor trata conosco é assim, né? A sua graça, a sua misericórdia, trabalhando nas nossas vidas, fazendo com que nós possamos melhorar a cada dia. Então, assim, nós queremos começar esse bate-papo e voltar um pouquinho lá no início, né? Do tempo de juventude. Então, a gente queria que o pastor pudesse falar conosco ou compartilhar conosco com relação à sua conversão, como é que foi. Parece que você conheceu o Dan lá do Brasil, você teve essa alegria de conhecer o Dan no Brasil. Então, exatamente. Eu e o Dan, a gente tem uma história muito, muito interessante, né? E isso me faz ficar transbordante de alegria, porque a gente vê como que Deus ele prepara todas as coisas, né? Eu conheci o Dan ainda na adolescência, e eu me converti, o Dan se converteu depois. A gente congregou na mesma igreja. Depois, né, chegou o período da juventude, terminamos ali os nossos estudos. Eu fui para Belo Horizonte. O Dan ainda tinha ficado em Aimorés, que é a nossa cidade natal de origem. E o Dan uma vez falou comigo: Serginho, como é que tá lá em Belo Horizonte? Será que eu consigo ir para lá? Como é que são as coisas? E graças a Deus, rapaz, eu fui muito bem recebido em Belo Horizonte e eu tive condições de receber o Dan depois lá em Belo Horizonte. Nós dividimos o espaço de uma casa com mais 2 irmãos jovens também. E ali começou, então, na verdade, a nossa história, eu acredito, dentro de um propósito da parte de Deus que nós não sabíamos. Né? Então, foi um período assim, muito edificante para a nossa vida, porque nós estávamos longe da nossa cidade, longe da nossa família, e nós nos tornamos uma família. Então, eu acordava, via a cara do Dan, eu ia dormir, estava lá o Dan, estava o Jorge, estava o Roberto, que eram os outros dois, né, com quem a gente morava. Mas isso foi assim, foi muito marcante, porque trouxe para nós grandes experiências. O Dan, uma vez a gente estava conversando, e ele lembrou, né, de que a gente às vezes começava a orar, né, à noite, ler a palavra, e começava a contar experiências. Quando a gente estava, o dia já estava amanhecendo às vezes, e nós íamos ainda para o culto de oração. Então, eu acredito que aquele tempo ali foi um tempo precioso, porque nos preparou. E depois de muitos anos, né, aí já passa aí algumas décadas, né, eu vim para a Europa, e o Dan um dia conversando comigo também, ele falou: eu estou me aventurando. E hoje nós estamos aqui reunidos de novo, né? Mais uma vez. E agora com a possibilidade de conhecer mais alguém, que é o Jorge, que está aí conosco. Mas essa fase lá no início, sabe, Jorge? Eu acho que ela foi muito importante para a nossa vida. Foi o que nos deu, de alguma forma, estrutura e capacitação para a gente continuar vivendo aquilo que Deus reservou para a nossa vida.
Ainda que nós não imaginássemos, né? Nós não pensássemos, mas Deus já estava preparando todas as coisas. Então, Deus, ele sempre pensa muito mais do que, muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? E interessante esse comentário que você fez, a base foi preparada, né? E assim, você foi recebido com hospitalidade, recebeu com hospitalidade, e isso é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, né? Então, quando a gente vê isso, vê o Senhor multiplicando os seus dons no nosso meio. Pode falar, Dan. Então, foi engraçado que acho que a gente estava no casamento ou no aniversário de alguém e a gente se encontrou lá na nossa cidade natal, que é Aimorés. E nesse casamento, eu não lembro na festa de quem que era, acho que foi o casamento da Jane, se eu não me engano. A gente conversando, aí ele falou: ó, se você quiser, vai ter uma vaga lá na minha casa. Aí eu tava olhando ao senhor, já tava pagando um preço por isso. Aí eu falei: eu quero. Ele tomou um susto, ele, como se diz, não vai, né? Eu falei: não, eu quero. Ele falou: então tá. Ele anotou no papel: então tá, eu vou te passar o ônibus que você vai pegar, você vai chegar na rodoviária, você compra sua passagem, que no dia tal eu vou estar lá. Eu cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, eu falei: pronto, se ele não for, eu não sei nem sair da rodoviária. Você nem voltar para casa, né? Não sei. Não sei nem voltar para casa. Ele não levou muita fé que eu ia, mas eu falei com ele: eu vou. E fui. Ele falou: então eu vou guardar o quarto para você. Pode guardar. Pedi conta no meu trabalho, peguei meu acerto, mandei um dinheiro para segurar o quarto lá e realmente cumpri a palavra e fui. E foi na fé, né? Foi na fé. Fui na fé, rapaz. Debaixo da palavra do Senhor também. Né? Uhum. E parecia que era tão simples, né? Para fazer assim do jeito que foi feito, né? Parecia, mas foi um passo grande de fé, viu? Esse foi meu primeiro grande passo de fé. O segundo foi vir para aqui, que foi mais parecido com isso com o Jorge, mas aí eu não sou entrevistado, então para. Acho que na sua vida tá cheio de Jorge, hein, Dan? Porque lá onde a gente morava era o Jorge também. Era um Jorge. Lembra o Jorgeão? Lembro. Então, pois é. Você foi sempre rodeado de bons Jorges, Dan. Rodeado de bons Jorges. Então foi esse período inicial, a sua conversão lá na sua cidade, Aimorés? Isso. Aí Aimorés, aí você mudou para Belo Horizonte, ali, então com certeza você cresceu na presença do Senhor, se firmou, e aí veio a grande decisão, vou mudar para a Europa. E aí como é que foi essa transição? Aimorés, Belo Horizonte, Portugal. Primeiro país que você foi Portugal, né? Primeiro eu saí do Brasil e fui para Portugal. E depois de Portugal, eu vivi em Portugal 8 anos, né? Depois de Portugal, eu fui para a Holanda, vivi em Amsterdã 4 anos. E depois vim para a Bélgica. Estou aqui na Bélgica já há 9 anos, né? E é interessante porque, de fato, quando a gente olha para trás, Jorge, talvez no momento a gente não consegue perceber isso, né? Eu fico imaginando Abraão. Isso agora me veio aqui, né? A lembrança de Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tudo bem que Deus deu uma palavra para Abraão. Só que para mim não houve uma palavra tão clara, né, quanto foi para Abraão. Mas assim, eu percebi, né, durante toda essa trajetória, como que Deus ele foi me conduzindo, né? Eu não tinha motivo para sair de Belo Horizonte. O Dan me conheceu, né? Então eu era um jovem, eu tinha um bom salário na época, trabalhava de gravatinha, essas coisas todas que todo jovem gostava na época, não sei hoje, né? Hoje as coisas estão diferentes. Então, assim, eu não tinha de fato uma necessidade de ir para Portugal, até porque eu não tinha um plano, né? Eu não coloquei assim um projeto, eu vou para Portugal, vou ficar tanto tempo, ou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Simplesmente fui, né? Só que quando a gente olha para trás, a gente começa a entender e começa a ver sinais de que tudo isso era a mão de Deus já te encaminhando para algo que você deveria. Então, Abraão foi tirado da terra dele não só para mudar de cidade, não só para sair do meio do sufoco, talvez que a família dele fosse, não sei, né? Mas havia um propósito, né? Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que todas essas mudanças que aconteceram, houve sempre uma ação específica da parte de Deus. Não é uma ação qualquer, né? E também não estou desmerecendo as ações, porque toda ação de Deus é boa, né? A gente sabe disso, tudo que ele faz é bom, né? Então, cada ação de Deus gera algo em nós. Mas eu percebi assim que cada ação tinha algo específico. E hoje eu consigo entender isso. Cada saída que eu tive, de Aimorés
né? Eu não vou contar porque o nosso tempo é curto. Mas quando eu saí de Amorés, houve uma experiência. Quando eu saí de Belo Horizonte, houve uma experiência. Quando eu saí de Portugal, quando eu saí da Holanda, quando eu saí da Bélgica, quando eu cheguei aqui, que eu olho para trás nesse histórico, eu vejo em cada mudança um propósito específico. E nenhum deles faziam parte dos meus planos, porque eu não teria feito o que Deus fez. Eu não teria feito. Muito bom. E assim, em cada local que a gente passa, a gente adquire experiência e nos forja, né? Nos prepara para um próximo passo. É aquilo que o pastor falou no episódio passado, fala da convicção. Então, Deus coloca algo no seu coração e você tem a certeza que ali é um propósito de Deus, né? O que você vai fazer lá? Eu não sei, mas eu sei que há um propósito de Deus. Então, isso Pode falar, né? E, Jorge, eu vou só abrir um parênteses aqui na história, que eu lembrei de uma situação lá em Belo Horizonte, que é uma pessoa que você conhece, uma terceira pessoa que você conhece também, que é um amigo em comum, ou um conhecido em comum do Sérgio. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, uma semana antes, um diácono da igreja que o Sérgio era, tinha ido para Portugal. Eu não sei se teve influência do Sérgio. E o nome desse rapaz era André Madeira. Você conhece? André, rapaz, esse é famoso, hein? É o André, é o André. O Jorge congregava junto com o André Madeira. Olha só que coisa incrível, né? Pois é, É porque eu lembrei aqui agora. Pois é, o André me recebeu em Portugal. Mais uma pessoa que sabe como hospedar, né? Então, são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas e nos abençoam, né? Então, assim, uma saudação aí para o André, para a esposa, a Jennifer, né, os meninos, umas pessoas excelentes, e nós cremos que Deus tem muito mais para fazer pela vida deles. Mas então, assim, você, jovem, saiu de Belo Horizonte, foi para Portugal e você resolveu mudar para a Holanda, foi o que você falou. Aí, quando você mudou para a Bélgica, você já estava casado? Como é que foi essa transição? Foi para a Europa, foi para Portugal, arranjou uma esposa lá, casou? Rapaz, eu conheci minha esposa, o Dan deve lembrar. Eu não sei se o Dan estava nessa turma, porque quando a gente foi para Belo Horizonte, a gente arranjou um grupo de amigos que todo mundo, na época tinha o e-mail, né? Era usado muito, não usava muito e-mail, mas era o BOL, se eu não me engano, e pronto. Aí era o seu nome no diminutivo, né? No meu caso, era o nome da pessoa, tracinho Aimorés. Então, na época, eu tinha um e-mail que era Serginho Aimorés. O Manuel, lembra do Manuel da? Lembro. Manuel Aimorés. Então, assim, era um grupo de amigos, tudo era o nome e Aimorés. E eu sei que tinha uma da igreja, o Vinícius, eu não sei se o Dan estava nessa turminha, por isso que eu estou falando assim, eu não sei se ele estava. Quando eu vim para Portugal, eu mantive contato com alguns desses jovens através do Messenger na época. Então, assim, eu comecei a usar a internet para bate-papo. Eu estava em Portugal, todos os meus amigos no Brasil, falei, eu preciso conversar com alguém. E eu sei que tem esse negócio, eu vou lá. Eu ia para a biblioteca, a gente entrava numa sala, na época tinha o site Terra, e lá tinha os chats evangélicos. Cada denominação tinha uma sala. Claro que entrava todo tipo de gente, né? Mas você escolhia a sala da sua igreja. Aí tinha todas as denominações possíveis. E eu só ficava conversando com os meus amigos lá. Teve um dia que eu falei assim, olha, rapaz, eu tô aqui em Portugal, eu acho que eu vou fazer amizade aqui em Portugal, né? Então foi a primeira vez que eu entrei numa sala que supostamente não era a sala evangélica, né? Aí entrei numa sala em Lisboa, falei, vou fazer amizade aqui. Rapaz, eu conheci a minha esposa pela internet. Ela estava no Brasil, eu estava em Portugal. Porém, quem estava usando o computador na hora não era a minha esposa, era uma amiga dela de trabalho. Inclusive, usar a internet era proibido. E a minha esposa, ela era chefe desse departamento de crediário. Então, quando a minha esposa, né, ela chegou, a colega dela estava no chat, eu tinha acabado de mandar uma mensagem, a menina nem chegou a responder a mensagem, porque minha esposa chegou e era proibido, a menina minimizou a página e ficou lá no rodapé piscando, né, que tinha uma mensagem que alguém tinha enviado, era a minha mensagem. E eu só mandei um oi. Aí minha esposa chegou, assumiu o lugar da menina, a menina foi almoçar,
Quando ela maximiza a tela, era uma janela de bate-papo. Aí minha esposa já logo me cortou, né? Falou que não podia estar ali, e já logo falou assim, já vou logo te dizendo, eu sou crente. Eu falei, eu também sou crente. Eu tô precisando de oração. Eu falei com ela, eu tô precisando de oração, que eu tô em Portugal, esfriei espiritualmente. Ela falou, então liga pra minha mãe, se você quer oração, minha mãe é uma mulher de oração. E eu liguei pra mãe dela, rapaz. Não, então, assim, é uma história maravilhosa, né? É uma história maravilhosa. Então, assim, eu conheci minha esposa pela internet e casei em Portugal. Em Portugal nasceu a minha primeira filha, né? Aí nós fomos para a Holanda, aí nasceu lá um filho também na Holanda, e hoje eu estou aqui na Bélgica, né? E não tenho filho aqui na Bélgica. Eu comprei uma cachorrinha, né? Parte da família. Faz parte da família. Eu cheguei em Portugal São filhos espirituais. São filhos espirituais. Eu cheguei em Portugal solteiro, casei em Portugal e pronto. E a minha vida foi desenvolvendo assim. A partir do meu casamento, de fato, a minha vida ela deu uma inclinada muito grande, uma subida muito, muito forte. Não só no sentido como homem, né? Porque eu acho que o casamento amadurece muito, né? O homem, eu precisava disso, né? Da forma correta, do jeito correto. E a minha esposa me trouxe uma estrutura, um fortalecimento muito grande. E no sentido espiritual também. É por isso que a palavra fala muito a respeito da mulher, né? Da mulher sábia, ela vai edificar a casa. E eu encontrei essa esposa, né? Essa mulher que tem me ajudado não só como homem, mas tem me ajudado principalmente no ministério que hoje nós estamos vivendo juntos. Esse ministério, né, que Deus confiou à minha vida é um ministério que tem sido desenvolvido junto com a minha família, com a minha esposa. Não, eu não consigo colocar a minha família, a minha esposa do lado, é junto comigo mesmo. Amém. Hoje até o tema da live do pastor foi esse texto, né, mulher virtuosa, né, quem achará, foi muito boa a live dele. E então, assim, aí então você casou em Portugal, né, aí teve o seu primeiro filho, a primeira filha em Portugal, o segundo filho na Holanda, e aí você mudou para a Bélgica. Com certeza não foi mar de rosas, né? Teve as adversidades, e teve, assim, algum momento em que você falou, rapaz, o que eu estou fazendo aqui na Bélgica? Essa pergunta eu fiz em Portugal. Eu não sei se você conhece Portugal, embora esteja um pouco diferente hoje. Eu sentei na beira do Rio Tejo, ali na Praça da Figueira, na Praça do Comércio. Na época não tinha a proteção que tem lá atualmente. Você conseguia chegar mais perto da água. Eu sentei, 15 dias que eu estava em Portugal, sentei e olhei assim para o horizonte, só água, né? Olhei para o horizonte e fiz essa pergunta exatamente com essas palavras. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz exatamente essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? E o Senhor falou no meu coração assim, olha, tá vendo o horizonte para onde você está olhando? Se você quiser chegar lá, ou até do outro lado daquele horizonte, você tem que levantar e dar o primeiro passo. Levanta, não é para você estar sentado. Levanta e dê o primeiro passo. Então, assim, essa pergunta eu fiz em Portugal, sabe? E eu percebo, o Jorge, que tem muita gente que às vezes vai para um outro país e acha que vai ser mar de rosas, né? Acha que vai ser tudo maravilhas. E, na verdade, não é. Eu acho que todos nós precisamos ser provados, já que nós queremos aprovação. Todo mundo quer ser aprovado, mas aprovado em quê? Então, quem quer ser aprovado em alguma coisa, tem que ser provado naquilo. Então, assim, era necessário eu passar por algumas situações para que o meu caráter, a minha personalidade, a minha pessoa, no contexto geral, fosse forjado. É necessário você ser forjado. Então, cada situação que acontece em uma mudança que você faz, você precisa ser provado. Agora, depende como você vai olhar isso. Depende como você vai receber esse contexto. Tem gente que não vai receber de uma forma positiva, né? Eu acho que não é assim. Eu ouvi uma mensagem, e a mensagem é assim: as adversidades, elas virão, isso é certo. Você querendo ou não, você vai ter os momentos ruins, vai ter os momentos bons. Agora, como é que você vai se portar diante dos momentos bons? Aí tá fácil, né? Se for bênção, eu vou me portar de acordo. Mas e nos momentos ruins? Como é que eu vou me preparar para a hora da adversidade, né? Paulo ele já falava lá em Filipenses: eu sei viver os momentos bons, mas sei viver também os momentos ruins. Mas em todas as coisas eu sou instruído. Então, o servo de Deus, ele precisa estar instruído, ele precisa buscar do Senhor uma condição de estar instruídos em todas as situações.
E uma coisa certa, né, pastor Sérgio? Nem o momento bom vai ser para sempre, e nem o momento ruim vai ser para sempre também. É ter a certeza que o Senhor ele vai cuidar de todas as coisas, vai te fazer passar pelo vale. E aí vai forjar o seu caráter, como o pastor falou, né? Vai te fazer prosperar na presença dele. A palavra de Deus fala a respeito da estatura do varão perfeito, né? Nós não chegamos a essa estatura, mas nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Eu acredito que cada medida que você cresce, né? Ainda que você não chegasse, ainda que você não tenha chegado à estatura de varão perfeito, mas cada nível, vamos assim falar, cada nível que você crescer é resultado de uma aprovação, é resultado talvez de algo que aos seus olhos pode ter sido negativo, mas que gerou em você um crescimento. Então, como que eu vou sair dessa circunstância agora? Eu vou sair maior ou menor? Eu vou sair mais amadurecido ou não? Então, o que eu levo comigo agora dessa fase que eu estou vivendo? Porque ela vai passar, igual você falou, ela vai passar. Né? Seja boa, seja ruim, ela vai passar. Então, se a fase for boa, eu preciso tirar algo essencial daquela fase. Porque, embora ela seja boa, tem que ter um aprendizado. Né? Não pode ser só prazerosa, porque senão se torna vaidade. Né? Se torna só vaidade. Então, é você alimentando o seu ego, né? A sua natureza carnal. Você precisa levar um aprendizado. E na circunstância que aos seus olhos, nesse momento, está apertando o seu calo, né? É um espinho que você carrega no seu corpo, você também tem que levar um aprendizado, porque também vai passar. Da mesma forma como uma fase boa vai passar. Então, em ambas as circunstâncias, qual é o seu posicionamento? Principalmente como servo de Deus, né? Servo de Deus. Qual é o seu posicionamento? Então, você sabe que você não está sozinho, né? Começa por aí. Então, você sabe que você vai passar e você não está sozinho. E você precisa levar algo, né, que vai gerar, né, um crescimento em você. E outra coisa, é interessante, porque vai transbordar em outras pessoas. Isso. Essa é a maravilha, Jorge, Dan. A maravilha é essa. É você saber que quando você chegar do outro lado, não é só você que vai ser abençoado ou já foi abençoado. Aquilo que você leva vai transbordar na vida de alguém. Vai então, edificar alguém. Fase... Hã? Vai edificar alguém, né? Cada fase você vai tirar algo, se você se posicionar como é necessário, você vai tirar algo, você vai ser abençoado e vai transbordar na vida de alguém, vai abençoar a vida de alguém. Muito bom, muito bom. E então, pastor, nessa jornada aí que nós estamos caminhando por ela, então a sua mudança para a Bélgica, né? Se deu, a cidade que você mora hoje, foi a cidade que você chegou? É um bairro aqui do lado, né? Tá a 6 quilômetros. Cheguei certo. em Hullerheim, cheguei num bairro que chama Hullerheim, e Deus nos abençoou tremendamente aqui, mas depois de muita provação, né? Tem todo um processo. E eu mudei agora, já há 6 anos, né, que a gente está aqui nessa casa. 7 anos. 7 anos que eu comprei a nossa casa aqui, nós compramos a casa. Então é num bairro ao lado, que chama Hullerheim. Então hoje eu moro num bairro que chama Hullerheim. E aqui começou o trabalho, né? Nessas cidades onde eu cheguei. Em Weverham, onde nós começamos a evangelização. Depois houve uma longa história, um longo período envolvendo, né, a caminhada com Cristo numa outra denominação, ao ponto de, então, manifestar a vontade de Deus que ele, de fato, ele tinha, né? E hoje a gente está aqui nesse lugar. A região é West Flandern. A gente conversou um pouquinho antes, né? Acho que foi sexta-feira, e aí o pastor falou algo muito interessante, assim, que o pastor era de uma determinada igreja e viajava até Bruxelas, em torno de o quê? 120 quilômetros por aí? Exato, era 120 quilômetros na época. E aí, como é que se deu o início desse pequeno grupo, né? Vamos botar essa célula, esses irmãos. Como é que foi muito interessante aquilo que você falou? Mas por que você está indo para lá? Explica um pouquinho para a gente como é que foi isso daí, essa transição aí. Quando eu estava na Holanda, e na Holanda ganha-se dinheiro, né? Mas Deus não me levou para a Holanda para ganhar dinheiro. Era necessário amassar o barro do jeitinho que ele queria amassar. E ele amassou o barro. Então, assim, financeiramente, eu não estava melhor do que eu estou hoje, mas eu ganhava muito dinheiro. Nós ganhávamos muito dinheiro.
E assim, do nada, Jorge, do nada, Dan. A gente fala do nada, mas a gente sabe o que é esse nada, né? É Deus agindo. É do nada para nós. É o de repente de Deus. É o de repente de Deus. Eu recebi uma proposta de trabalho aqui na Bélgica. A minha esposa tem uma prima que casou com um português, e esse português estava aqui na Bélgica, então ela estava aqui na Bélgica. E ele trabalhava numa fábrica. E ele foi na Holanda nos visitar, eles foram na Holanda nos visitar, e ele falou assim, olha, se você quiser vir cá para a Bélgica, eu arranjo trabalho para você. E eu tinha vindo de um período de 6 meses de pé quebrado, parado na Holanda, e eu parado não ganhava nada, porque eu trabalhava para mim mesmo, né? Então, assim, sabe, tava complicado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou chegar lá e a primeira coisa, se Deus estiver nesse negócio, a primeira coisa que eu quero é que o patrão, né, que vai me fazer a proposta, ele me ofereça um contrato por tempo indeterminado, ou seja, ser efetivo. Isso ninguém faz aqui. Então, eu estava pedindo algo que provavelmente era impossível, porque aqui tem as agências de trabalho, que são as interinos, então toda empresa contrata através dessas agências. E depois de 6 meses é que ela pode te dar o contrato definitivo. Eu nem sabia disso, né? Eu falei, eu quero um contrato. Se ele me oferecer um contrato definitivo. Jorge Dan, quando eu cheguei na fábrica, eu não sabia falar ainda, né? Francês nem nada. Que eu puxei a cadeira que eu ia sentar, de pé ainda, o patrão falou assim, o Jorge caiu, né? Ele tá voltando. Ele precisa fechar a tela, mas ele vai voltar com a tela. Ok. E aí, esse patrão falou assim, olha, antes que nós nos sentemos, eu preciso falar algo para você. A pessoa que eu vou contratar, eu preciso que ela queira ficar na empresa, né? Porque a função é complicada, leva-se tempo para aprender. Então, eu não quero alguém que entre e saia rapidamente. Então, vou oferecer um contrato por tempo indeterminado, um contrato definitivo. Uau! Nem Tomou um susto. A minha prima sabia disso. Aí ele falou, agora nós podemos assentar para falar a respeito dos detalhes. Então, eu me assentei, conversamos sobre salário, sobre tudo. Quando é que começa? Semana que vem. Voltei para a Holanda, conversei com o pastor, pedi oração, o Senhor deu sinais, mostrou, as pessoas não sabiam, então tudo foi acontecendo, sabe? Então, assim, a minha vinda aqui para a Bélgica teve esse sentido. E quando eu cheguei na fábrica, nessa entrevista, que Deus me deu esse sinal, Dan, imediatamente eu entendi que Deus tinha 2 coisas para tratar comigo. A primeira coisa era a família, porque eu estava passando por um momento difícil no meu relacionamento, né? Eu acho que um homem de Deus não pode perder o governo da casa, né? Então, assim, eu estava perdendo o governo da minha casa, eu estava perdendo a minha família. Então, assim, Deus precisava trazer isso de volta. E eu precisava resgatar isso. E ter vindo para a Bélgica foi o que Deus fez com relação à minha família. Restaurou a minha família, o meu relacionamento, né? E a gente pôde vencer. Depois, qual era o outro aspecto? Era exatamente o ministério, a vida espiritual. Porque eu estava na Holanda, mas eu não estava tão engajado na obra de Deus. Porque era tudo muito fácil, né? Então estava tudo muito fácil, eu estava acomodado, estava ganhando dinheiro, não me preocupava. Aí Deus me trouxe para cá para ajustar isso. E eu entendi na hora. Deus quer tratar família e ministério. Família. Já tinha um chamado, né, para o ministério. E aí a gente veio para essa cidade que a gente está aqui hoje, que na época eu falava, é um lugar deserto, é fantasma, dá 10 horas, 8 horas da noite, tá tudo apagado. Então, assim, eu entendi que Deus nos trouxe para cá para tratar algo específico conosco. Isso aconteceu, sabe? E aí, nessa cidade, esse bairro que a gente veio, a gente chegou aqui em 2016. Em 2016 ainda, no finalzinho de no meio do ano de 2016, em julho, uma portuguesa, vai entrar agora, Jorge, que você me perguntou, uma portuguesa que nós fizemos amizade, ela perguntou assim para minha esposa, o que vocês fazem em Bruxelas todo domingo? Que a gente não pode nem convidar vocês para almoçar porque vocês vão para Bruxelas. Aí minha esposa falou, não, nós vamos para lá, porque a gente, né, nós somos evangélicos, de uma igreja evangélica, então a gente vai para lá para cultuar. Aí eu falei, por que vocês não fazem culto aqui? Aqui não tem igreja de língua portuguesa. Não tem. Né? Então, fala lá com o seu pastor, pede ele para vir cá orar e eu convido as pessoas. Eu falei, tudo bem. Eu fui conversar com o pastor e o pastor falou assim, Sérgio, nem que seja só ela e o esposo dela, diga a ela que nós vamos lá. Marca o culto, marca a reunião, marca a visita, marca o que for e a gente vai lá. A minha esposa trabalha numa escola, então ela tinha facilidade para alugar salas. Ela alugou uma sala.
Jorge Dan, nesse primeiro culto nós tivemos 17 pessoas, fora os irmãos da igreja que vieram para dar o apoio, né? Porque era o primeiro culto. Então, assim, tínhamos 17 pessoas que não frequentavam a igreja, pessoas de língua portuguesa. Então, nosso primeiro culto, a gente pode dizer assim, né? Nós já tivemos logo 17 novos convertidos, né? Claro que foi assim, mas, né, a gente ficou naquela alegria. Então, ali foi o início, em 2016, né? Aí, depois, nós ficamos 3 anos, indo e vindo, servindo essa igreja lá em Bruxelas, onde eu participava, onde nós éramos membros. E, nesse meio tempo, conhecemos mais duas mulheres aqui na região que estavam reunindo só com mulheres, sentavam à mesa para ler a Bíblia e orar. E nos chamaram. E aí perguntaram para nós, será que vocês podem nos ajudar para que a gente possa ter culto? Aí, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o culto no sábado, aqui onde eu moro. No domingo de manhã, andava 120 quilômetros para Bruxelas, voltava 120 até onde eu moro e andava mais 30 até esse grupo. Eu trabalhava à noite, eu entrava no trabalho às 1h da manhã. Às vezes eu saía da igreja lá no outro grupo, às 9 horas da noite e ainda não tinha dormido. Eu fiz isso durante 3 anos consecutivos. Nós fizemos, com 2 filhos, 3 anos consecutivos. Sábado, domingo de manhã, domingo à tarde. Sábado, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu faltei ao culto uma vez só, em 3 anos, nós faltamos. Eu estava saindo do bairro, liguei para o pastor. Nós tínhamos uma reunião de 30 minutos antes do culto, né, de oração. E eu liguei para o pastor para falar, pastor, eu vou chegar atrasado na reunião. Eu chego para o culto, mas para a reunião eu chego atrasado. E ele disse assim, você não vai chegar atrasado. Mas por quê, pastor? Porque eu não quero te ver aqui hoje nem pintado a ouro. Está nevando muito, de fato estava nevando muito. Ele falou, olha, você vai dar meia volta e vai voltar para sua casa com a sua família. Não me apareça aqui hoje. Foi a única vez que nós faltamos ao culto em 3 anos, fazendo esse vai e vem, vai e vem. Ao fim de 3 anos, Deus falou comigo, né, que aquilo era um sacrifício desnecessário que eu estava fazendo, porque de fato ele tinha algo aqui. Eu fiquei 1 ano, Jorge, orando ao Senhor, Dan, para eu ter coragem de conversar com o meu pastor para dizer, pastor, acabou. Agora eu vou ficar lá onde eu estou, porque, né, o trabalho está exigindo de mim isso lá. E eu fui conversar com o pastor 1 ano depois. E na semana que eu fui conversar com o pastor, eu falei, Senhor, eu orei, falei, Senhor, eu vou fazer 1 semana de consagração para tomar coragem, né? Claro que não era isso, né? Mas para conversar com o pastor, para que ele receba essa palavra, né, com amor, que ele possa entender qual é o propósito do Senhor, não o meu, porque para mim eu sabia a responsabilidade que eu estava assumindo, então não era algo que eu queria, né, com as minhas forças, não, sabia onde eu estava entrando, que seria difícil. E aí, quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo naquele texto, quando Paulo, de noite, ele tem uma visão, e ele vê um homem, e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Uau. E o grupo aqui não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém. Na época eu estava como obreiro. Então, enquanto eu estava numa igreja que era toda estruturada, diácono, pastor, grupo de louvor, intercessão, né, aquela estrutura toda já estabelecida financeiramente, já com histórico de Europa e outros países, aqui estava um povo que não tinha ninguém para cuidar deles, ninguém para ensinar, para instruir. Então Deus falou, é isso, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Era o pedido desse povo. E o pastor entendeu, falou, Sérgio, eu já sabia que Deus ia fazer isso. Eu só não queria que fosse agora. Mas desde que vocês colocaram os pés ali naquela terra, naquele bairro, eu entendi que Deus estava levando vocês ali para algo específico. Né? E eles vieram aqui na época, né, logo no início, nos visitar e dar apoio, porque eu nunca quis assumir o trabalho, porque não era a minha responsabilidade. Então, quando começou aqui, eu trouxe o pastor e a igreja onde eu congregava para assumir. Né? Mas, devido a algumas situações, eles não deram continuidade à assistência, mas eu e a minha família não paramos. Então, a igreja nasceu assim. Né? Então, depois de 3 anos, a gente ficou aqui na região, o trabalho cresceu, e eu fui consagrado a pastor bem depois, né? Trabalhando como obreiro, só anunciando o reino, sem placa, sem uma doutrina copiada de outra igreja, mas pregando a cruz, pregando o arrependimento, pregando, sabe, o amor de Deus. E foi crescendo, e chegou ao ponto em que eu fui consagrado a pastor. A igreja evangélica Vencer com Cristo, como instituição, como nome, com esse nome, ela nasceu há 4 anos. Inclusive, dia 19 agora,
nós vamos ter o nosso culto de festividade comemorando esses 4 anos de nome igreja, né? Com o nome da igreja. Mas o trabalho é desde 2016. Muito bom. E nesse período, você quer fazer alguma pergunta, Dan? E nesse período, né, de transição, que se a gente pode chamar de transição, né? Você participava de uma igreja lá em Bruxelas, aí você tomou coragem, depois de um ano, foi falar com o pastor e falou: não, filho, fique em paz, Deus te abençoe, porque com certeza, sendo ele um homem de Deus, ele já sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Mas aí você se viu assim, ainda estando só da igreja que nós viemos, né? Obreiro é aquele que prega, né? De vez em quando, assim, não é a responsabilidade principal a pregação, né? Então a gente tem que ver outras situações. Mas aí, no caso, agora eu estou aqui com uma igreja. Quantas pessoas tinham mais ou menos naquela época? Começou, por exemplo, o nosso grupinho aqui com 17 pessoas, mas nem todas ficaram, é óbvio, né? Foi o primeiro culto que trouxe uma alegria muito grande. E depois ficou para umas 6 pessoas, mas a gente continuou fazendo culto. Aí quando a gente conheceu essas meninas, né, essas mulheres aqui a 30 quilômetros, elas eram cerca de 6, 7 pessoas também. E aí tentamos juntar os 2 grupos, mas não deu certo, porque elas não queriam ter um pastor de outra denominação, era complicado para elas. E aí, como o meu objetivo não era placa de igreja, mas era pregar o evangelho, eu continuei com o grupo de pessoas que estavam comigo aqui, sem pastor, porque a igreja não continuou dando assistência, né? Mas eu continuei com esse grupo, eu e a minha esposa, e continuamos dando apoio a este grupo do outro lado. Do outro lado, certo. Isso. Então, independente de denominação, nós continuamos reunindo. Fazia a nossa reunião aqui no sábado e fazia a reunião com elas lá no domingo à tarde. Certo. Entende? Então a gente continuou pregando o evangelho, lá e aqui, lá e aqui. Então aí você tinha, vamos colocar 15 pessoas nesses 2 grupos, né? Vamos botar 15 pessoas nesses 2 grupos. E aí você, eu preciso tentar ajudar mais essas pessoas, né? Então você na realidade, você precisava crescer no aprendizado, no conhecimento, né, da palavra. E houve nesse período alguma outra igreja ou algum outro grupo que te ajudou nessa transição? Porque você estava ali só como um varão responsável por algumas pessoas e hoje você está pastor. Mas entre você está um varão responsável por algumas pessoas, né? Um homem responsável, tomando conta de algumas pessoas, pregando o evangelho, buscando ao Senhor, e hoje você estando pastor. Houve algum grupo que te deu um discipulado, te ajudou de alguma forma? Como é que foi essa transição sua? No início não. No início não teve. Foi durante um bom tempo que nós não tivemos esse apoio. Nós até buscamos, né, tentar ajuda. Inclusive, é extraordinário. Inclusive, quem me discipulou, né, uma das pessoas que me discipulou aí para o preparo para o ministério, foi uma pessoa que nós procuramos ajuda. Porque na época em que eu deixei a outra denominação e passei a cuidar do rebanho aqui, o trabalho ele começou a crescer, né? E aí, pronto, você me perguntou, cerca de 10, 15 pessoas ali, porém nós chegamos a ter cerca de 70 pessoas. E eu como obreiro, a minha esposa, né, auxiliando. Então, assim, nós fomos o primeiro casal referência, que ninguém era casado, 2 crentes. Era sempre só mulher, porque a maioria era mulher casada com belga. Então, o belga não era crente. Então, era uma igreja só de mulheres. Então, eu e minha esposa, nós somos a primeira referência de casal dentro daquela igreja, aqui na região. Depois, como família também, porque já que o esposo não era, nem sempre os filhos também eram. Às vezes era só a mulher que estava na igreja. Então, como família, fomos a primeira família como uma referência dentro desse grupo. E, de repente, a coisa começou a crescer. Só que como eu não era pastor, as outras 2 pessoas que faziam parte da liderança, que nós tivemos que organizar uma liderança, porque a igreja estava crescendo. Então, quem era a liderança? Eram essas 2 mulheres, eu e a minha esposa. Só que o trabalho foi crescendo. E elas viram a necessidade de ter um pastor. Porém, tinha que ser um pastor que tinha feito uma faculdade teológica, que tivesse um diploma, né, que já tivesse pastoreado uma igreja. Percebe? Então, alguém que já tivesse aí, né, um currículo muito bom. E vira e mexe aparecia um pastor, e aí elas davam toda honra a eles e me colocavam de lado.
mas eu nunca deixei de servir a igreja e nem ao Senhor. Aí os pastores iam embora, porque estava só passando por aqui. Aí queria dar assistência estando no Brasil. Não funcionava. Até que houve uma vez que foi enviado pela Igreja Batista um pastor para assumir uma igreja aqui na divisa. Ficava a 20 quilômetros daqui. E esse pastor encontrou o nosso contato e foi nos visitar. Quando ele chegou lá, eu estava pregando. E ele achou que eu era o pastor da igreja. Quando acabou o culto, ele veio se apresentar e tal. Ele é batista, é um homem que tem um currículo excelente, né? Não vou citar nome, mas top o currículo dele. E virou amigo nosso, né? E ele achou que eu era o pastor. Eu falei, não, sou o pastor, a gente está aqui e tal. Ele falou, olha, eu posso ajudar vocês em alguma coisa. Quando elas viram que ele era pastor e tinha os títulos que ele tinha, elas disseram, esse é o nosso pastor. Aí me colocaram de lado. Né? Ele não fez isso, mas elas me colocaram de lado. Tudo bem. Ele falou, olha, eu não sou pastor de vocês, mas eu vou ajudar em tudo que eu puder. Então ele começou a trazer estruturação para a igreja que não era estruturada. A igreja estava cheia de pessoas, mas não tinha departamento assim tão bem estruturado, não tinha um estatuto, aquelas coisas todas. E ele começou a trazer forma. Porém, a igreja que ele assumiu aqui não aceitou ele como pastor. Então, depois de um ano que ele estava nesta igreja, eles fazem uma assembleia para saber se o pastor vai ficar ou não, se a igreja aceita o pastor ou não. E eles disseram, não, não deu certo, a gente não quer ele aqui. Aí ele foi para o sul da França, 700 quilômetros daqui. Então ele teve que deixar o grupo. Aí, mais uma vez, quem é que assumiu o grupo? O Sérgio e a esposa. E nós fizemos, normal. Até que depois, passado um tempo, elas encontraram um pastor, a gente não sabia disso, que era amigos de uma delas, que ia começar um trabalho aqui na Bélgica. Só que na época da pandemia, então ia ser um trabalho online. Pronto. Mas aí nós ajustamos tudo, acertamos, conversamos, e esse pastor assumiu a igreja como pastor. Eu sei que passado um ano, as coisas não deram certo, e elas colocaram esse pastor para fora. Fizeram uma assembleia sem a presença do pastor e tiraram ele. Então, quando elas tiveram aquela atitude, eu vi, eu não estou no lugar certo. Isso não se faz. E aí eu me levantei e falei, olha, a partir de hoje, eu estou anunciando que eu não faço parte mais da igreja, desta igreja, mas também eu não vou acompanhar o pastor, né, que vocês estão tirando. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar, eu e minha família, nós vamos buscar ao Senhor e vamos ver o que Deus tem para nós. Porém, Jorge, antes deles tirarem esse pastor, eu e minha esposa, nós estávamos procurando apoio, né? A minha esposa mandou uma mensagem para um casal de pastores que estavam em Liege, que moram em Liege, exatamente pedindo ajuda. Só que a minha esposa não recebeu resposta. Passou-se um ano e alguns meses, que foi exatamente o tempo que elas tiraram esse pastor da igreja daqui. O que aconteceu? Mais de um ano depois que a minha esposa mandou essa mensagem pedindo ajuda, Deus despertou a esposa desse pastor de Liege pela madrugada, porque eles estavam precisando de um casal para ministrar para casais. E eles estavam orando, Senhor, nos envia um casal para que a gente possa convidar para ministrar. E ela acordou de madrugada e ela foi despertada dizendo assim, liga para Zelza. Zelza é a minha esposa. Uhum. Liga para Zelza. Mas Zelza, quem é Zelza? Ela foi olhar nos contatos, liga para Zelza, foi olhar nos contatos, não tinha contato de Zelza. Foi olhar no WhatsApp, não tinha contato de Zelza. Aí ela foi no Facebook, foi olhar no Facebook. Aí ela viu que tinha uma mensagem de alguém de mais de um ano atrás pedindo ajuda. Quando ela foi ver o nome, era Zelza. Meu Senhor. Isso aconteceu na semana em que nós deixamos essa igreja por causa dessa confusão. Então nós estávamos feridos e machucados. Nós estávamos muito mal, né? Nós sofremos. A minha esposa quase que entrou em depressão por causa desse problema. E ela ligou para a Zelza e falou assim, olha, eu estou ligando porque Deus pediu para te ligar. Nós queremos alguém para ministrar para casais. E Deus falou que é vocês. E eu falei com a Zelza, falei, Zelza, como é que nós vamos falar para eles que nós não estamos mais congregando? Porque eles achavam que a gente estava congregando, né? Já que nós pedimos ajuda para a congregação, eles estão congregando. Eu falei, Zelza, a gente vai ter que falar para eles. E aí a gente tinha marcado uma outra reunião para conversar, né? Falei, a gente vai falar para eles que a gente não está reunido. Aí quando eu falei para o pastor, falei, pastor, eu preciso falar algo para o senhor, nós não estamos congregando. E aconteceu isso e ele falou assim, nós sabemos. Deus falou que era para cuidar de vocês.
Então, Deus colocou vocês no nosso caminho para vocês ministrarem, mas nós vamos cuidar de vocês. E aí começou esse relacionamento com esse pastor. E ele, então, começou a me discipular. Então, você perguntou do discipulado. Então, ele começou a trabalhar comigo. Né? Depois teve um outro pastor de Portugal, pastor Marcos, que também eu conhecia, que começou a me ajudar. Então, houve, assim, um discipulado, não por um grupo de pastores, por uma outra denominação, mas 2 pastores me adotaram. Pastor Lauro e pastora Rosane, que é o casal, que mora em Liage, onde nós fomos ministrar sábado passado, né? Então foi lá, maravilha, a Casais de novo. E o pastor Marcos Benício, que hoje está em Portugal. Então foram 2 pastores que me ajudou muito no discipulado, no treinamento e principalmente com muito conselho. Fez muita diferença o conselho que esses 2 pastores nos deram. Porém, depois, né, através do pastor Lauro, nós fomos inseridos na convenção das igrejas evangélicas e protestantes aqui na Bélgica. Então, hoje nós fazemos parte de uma convenção, nós estamos ligados a uma convenção por causa do pastor Lauro. Ele nos apresentou. Então, hoje nós temos toda a assessoria e acompanhamento de uma convenção. Então, tudo que nós precisarmos, hoje nós estamos ligados a uma convenção. Certo. Então, alguma pergunta, Dan? Sim, eu estou com uma dúvida. Depois, você voltou para esse grupo? Não voltei. Não voltei. Você começou a trabalhar outras pessoas? Aí eu comecei de novo do zero. Começamos de novo do zero. Eu e minha família. Certo. E hoje nós devemos ter aí... A nossa igreja hoje ela tem uma característica de rotatividade. Então nós devemos ter fixos ali umas 50 pessoas. Porém, se eu for colocar os que frequentam, ainda que esporadicamente, devemos ter para aí umas 80 pessoas. Sendo que a nossa igreja ela tem essa característica de rotatividade, porque muitas pessoas que estão aqui conosco são pessoas que estão vindo de Portugal e ainda não têm 100% da documentação legalizada. Elas vêm para trabalhar aqui, mas elas são obrigadas a voltar a Portugal. E às vezes elas não voltam mais para a Bélgica. É pessoas que trabalham em fábricas, frigoríficos ou construção. Acaba que a igreja ela enche muito e, de repente, ela volta para a base de 50, que é o que nós temos praticamente fixo. Entendi. Uma questão é o seguinte, a sua característica, assim, a sua história, ela lembra muito a que o pastor Mateus contou quando começou a Igreja Videira, no sentido de começar uma base do zero, não pegar um grupo. E é bacana porque o que a gente vê muito hoje são pessoas que se autodenominam pastor, pegam um grupo, né, e congrega e assume a humildade de não querer se auto-intitular, né, mas ter sido discipulado. Isso é bonito. E quando é que virou a chave para você falar, não, a partir de agora nós somos uma igreja e a nossa igreja vai se chamar Igreja Evangélica Vencer em Cristo? Quando que virou essa chave, assim? Exatamente quando nós saímos desse grupo, né, que tiraram o pastor de lá e eu decidi sair, nós fizemos um culto aqui no bairro onde eu moro, a 2 quarteirões da minha casa. Fizemos o primeiro culto. E no primeiro culto já teve conversão. É engraçado porque um rapaz foi trabalhar na fábrica e eu falei com um amigo meu que era da igreja, lá daquele grupo. Eu falei assim, eu vou orar por esse rapaz. Eu vou evangelizar esse rapaz. E aí eu comecei a evangelizar o rapaz, né, buscando sabedoria e oportunidade. Evangelizei o rapaz. Só que o rapaz nunca tinha ido na igreja, lá no outro grupo. Aí nós saímos do outro grupo. Quando nós fizemos o nosso primeiro culto aqui, eu nem convidar ele, eu tinha convidado. Mas ele viu o anúncio. E eu nem cheguei a fazer um convite direto para ele. Mas ele viu o anúncio. Ele apareceu lá na igreja. E aí eu preguei e eu fiz o apelo. Só estava ele de visitante. Então o apelo foi bem direto, né? E ele aceitou Jesus e se batizou. Então no primeiro culto teve conversão e essa pessoa foi batizada, né? Claro, passado um tempo, né? Mas no primeiro culto teve conversão. E a igreja começou a crescer. Então, nós, quando fizemos o primeiro anúncio no Facebook, já fizemos com o nome Igreja Evangélica Vencer com Cristo. Então, nós saímos do outro grupo, quando nós fizemos o primeiro culto, já fizemos com esse nome. Quando foi que eu percebi isso virou uma igreja de fato? Foi quando nós saímos daqui, do bairro onde eu moro, e fomos para uma cidade aqui ao lado que chama Roselari. Aí eu vi que, de fato, Deus estava preparando algo que estava além daquilo que eu imaginava. Então, nós não seríamos só uma célula, né? Com todo respeito, porque célula
pode ser visto de várias formas, né? Então, eu estou falando aqui célula, mas com muito respeito e amor, e sei o trabalho que eles fazem, né? Então, assim, eu percebi que já não seria só uma célula, já ia ser uma igreja, de fato. Então, nós tivemos que alugar um espaço, tivemos que arranjar um lugar, porque não daria para ficar reunindo como célula, né? Um grupo pequeno. Rapidamente consolidou, cresceu. Né? É como se tivesse consolidado para... Exatamente. Então, tipo assim, aquilo que eu poderia projetar, e falo isso com muita humildade, aquilo que eu poderia projetar para um ano aconteceu com um mês. Percebe? Então, tipo assim, se eu tinha uma programação, uma projeção para daqui a um ano, aquilo aconteceu no mesmo mês. Então, por exemplo, nós saímos de Roselari, também foi experiência, que eu não vou contar porque senão o podcast não acaba, e eu sou detalhista. Quando nós saímos de Roselari e fomos para Pitten, que é onde está o endereço da igreja hoje, onde ela está registrada, o crescimento, engraçado, nós fomos para uma aldeia. Pitten é uma vila, é uma aldeia. E nós saímos de Roselari, que é uma cidade grande, é um grande centro. Mas houve profecia com relação a isso, de gente que estava no Brasil que nunca tinha me visto. E se cumpriu literalmente, literalmente. Então, quando nós saímos da cidade grande, Roselari, e fomos para Pitten, a igreja cresceu no mesmo ano, 4 vezes mais. No mesmo ano, em uma aldeia, em uma vila. O que ela não cresceu na grande cidade, com cerca de 6 meses que a gente ficou ali, ela cresceu ali naquela aldeia. 3, 4 vezes mais. Então eu vi que logo que a gente saiu do nosso bairro e tivemos que alugar a sala, isso já era uma igreja e não tinha como voltar atrás. Muito bom, muito bom. Então, hoje você tem uma igreja, né, estabelecida e ligada a uma convenção. Depois a gente vai voltar um pouquinho com relação a essa convenção. Mas essa igreja estabelecida, você é o pastor, né? O pastor responsável pela igreja. E aí a nossa pergunta é assim, porque uma das coisas que eu senti muita necessidade foi do lugar que eu estava reunido, assim, esse trabalho que você teve do discipulado, de ter um pastor com você, de conversar, de instruir, porque a gente sabe, né, as necessidades. Mas, então, assim, o que eu senti muita falta foi desse discipulado, algo que é de pegar na mão mesmo, que provavelmente foi o que fizeram com você, né? Pegou na mão e você foi vendo o seu crescimento, não só o seu, mas a sua esposa, que estava junto, né? E os seus filhos, né? Sendo uma família, naquilo que Deus tinha para você. Mas, então, hoje, você tem um trabalho, você falou que você tem o trabalho com os casais, né? O pastor, você ainda continua congregando com ele com relação ao discipulado dos casais. Mas na sua igreja, você tem algum discipulado, ou ensino, ou algo, uma escola bíblica dominical, vamos dizer assim, ou um estudo voltado para novos batizandos, ou para novos convertidos, batizandos no caso, né? Novos convertidos, ou instruir jovens, casais. Na sua igreja, você tem um trabalho específico para isso? A igreja está estruturada com esses departamentos todos. Nós temos trabalho com jovens, com crianças, temos dos homens também, temos liderança de homens, liderança de mulheres. A minha esposa, ela na atualidade, atualmente, ela é responsável pelas mulheres. Então já tem, acho que em novembro está marcado já um outro culto com as mulheres. Então um trabalho que é feito com todos esses departamentos. Temos discipulado para batismo, sim, né? Nós procuramos acompanhar, temos apostilas para os novos convertidos e assim eu procuro acompanhar muito de perto, sabe, Jorge? Eu tenho procurado ser eu mesmo a fazer isso, mas eu sei que eu não posso assumir isso sozinho, né? Então eu preciso de pessoas que possam me ajudar nisso aí, e eu estou à espera que venham mais pessoas, né, para que eu possa dividir essa responsabilidade. Na quarta-feira, nós estamos tendo o discipulado exatamente para o batismo. Então, domingo que vem, nós vamos batizar 2 pessoas, uma delas é belga. Né? Então, assim, o nosso objetivo é alcançar os nativos, mas a gente entende que, para isso, Deus está reunindo brasileiros, portugueses, está criando uma base para receber essas pessoas, mas nós não estamos fechados à evangelização
de brasileiros e portugueses. Nós estamos recebendo todas essas pessoas e para nós é uma alegria muito grande se vê necessário, é necessário isso, mas nós temos um propósito, nós temos um objetivo, ganhar os belgas para Cristo. Então, a minha filha fala o holandês perfeitamente, a minha esposa também está estudando, né, tem desenvolvido, meu filho também fala, o grupo de jovens que está na igreja de adolescente, todos eles falam o holandês. Então, assim, Deus está nos dando condições e ferramentas para a gente sair das quatro paredes da igreja local, da igreja fechada, e dentro de algum tempo nós iremos para o campo. Só para você ter uma ideia como Deus está agindo, antes, todo domingo nós temos um cafezinho depois do culto, aquele momento de convívio que eu acho que tem que ter. Uhum. Principalmente na Europa. O contexto da igreja na Europa é diferente do Brasil, eu não posso comparar, nem criticar, muito menos criticar. Mas dentro do nosso contexto que nós vivemos aqui, a gente acha isso muito importante, o relacionamento. Então, depois do culto, a gente tem esse momento. Então, antes, a gente levava o pão, comprava no supermercado, né, e tal. O que fizemos? Uma rua depois da igreja tem uma padaria. Nós fomos lá na padaria, minha esposa foi lá na padaria e fechou um acordo, um contrato com a padaria. Todo domingo a padaria fornece pão para nós. E a menina perguntou, mas o que é lá? Né? Quando ela falou o nome, a gente deu a sigla, IEVCC, Igreja Evangélica Crescer com Cristo. Ela perguntou, mas o que é IEVCC? A minha esposa falou, é a igreja. Ah, é igreja? Eu não sabia que tinha igreja aqui, não? Tem. A menina foi na igreja domingo passado. Que bênção, né? E ela é belga? Belga. Desculpa, qual que é a língua? Só para a gente que é leigo com a Bélgica entender, quais são as línguas faladas na Bélgica? Assim, qual é? A Bélgica é um país muito pequeno, mas é dividido em 3 regiões, né? Bem definidas, 3 regiões. Então a gente tem uma região onde o idioma predominante é o francês. Nós temos uma outra região onde o idioma predominante é o holandês e depois a outra região onde tem o alemão. Né? A região que eu estou, embora também faça divisa com a França, é a região flamenca, né? Nós estamos no West Flandern. Então a língua aqui é o flamand, né? Que é uma variação do holandês, né? Então assim, por influência da Holanda, aqui se fala o holandês. Mas como não é Holanda, é flamand. Então tem uma variação. Então a região que eu estou aqui é o flamand. É difícil, viu? Pior que o inglês. Brincando isso. E aí, então, assim, você hoje tem esse trabalho, é uma igreja estruturada, né? Você tem esse trabalho com os departamentos, e assim, uma coisa que você falou, essas experiências todas de conversão e pessoas que se aproximam da igreja e tem esse primeiro contato, e a gente já conversou um pouquinho, vocês têm um slogan, né? Assim, o ID, que é no caso, o slogan de vocês. Dá para como você falar um pouquinho qual é a projeção ou aquilo que vocês querem desenvolver aí? Você chegou a comentar, né, que vocês não querem ficar em 4 paredes, vocês querem sair para evangelizar. Então, só um pouquinho para a gente ver como é que ou se já é feito esse trabalho, como é que é feito esse trabalho. Eu estou sorrindo aqui, sabe por quê? Você falou aí do ID. E quando a gente estava procurando esse espaço que a gente está hoje, quando nós chegamos no sinal principal, que é a pista principal, aí a gente vira para a esquerda, então começa as aldeias, né? Exatamente nesse semáforo, à nossa frente, assim, tinha um espaço que estava vazio, muito grande. Aquilo ali, no momento, não era para nós, né? Eu acho que tudo tem um momento certo. Qual é a placa que estava escrita lá em cima? Não é ID, não, né? ID. Uma empresa com o nome, eu não sei o que significa, mas a sigla é ID. E a minha esposa falou, a gente está cumprindo o ID. Então, assim, rapaz, cada coisa assim que aos olhos das pessoas são simples, mas a gente entende que tem um agir de Deus, sabe? Deus está nos conduzindo de uma maneira inexplicável. E é a melhor Deus coisa. De detalhes, né? É a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Porque isso vai gerar em você uma convicção, você tenha firme, sabe? Você não vai pensar, você não vai cochear em será que Deus está? Eu me lembro quando a gente começou a passar as primeiras dificuldades, porque nunca vai ser fácil, a minha esposa falou assim, será que a gente não deveria? Eu falei, olha, eu não volto atrás, eu entrei num caminho que não tem volta. Eu não tenho volta. Porque eu não entrei porque eu quis.
porque eu desejei, porque eu busquei. Não estou falando que é ruim, porque a palavra fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa, né, ele almeja. Então, não é criticando. Mas eu não desejei, eu não busquei isso. Deus me chamou e eu atendi o chamado e estou procurando atender esse chamado. Então, o ID, para mim, para nós, para minha família, é um chamado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando, olha, eu louvo a Deus pela família que eu tenho, porque a minha família, eu não sei se foi com o Dan em off que eu falei, porque a minha família entendeu isso. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje, não sou eu que estou vivendo, não é a minha esposa que está vivendo, é a nossa família que está vivendo. Então, a gente entendeu que esse ID ele é importante. E se você ouvir isso, né, se você ouvir o chamado, eu acho que você não deve recusar. Sabe? Quando você sentir que de fato Deus está falando com você para fazer algo, faça. É um chamado dele, é uma missão que ele está te dando. E a gente colocou como slogan, né, dentro da questão do ID, nós colocamos assim, família, esse é o nosso ministério. E a gente tem um quadro lá exatamente mostrando isso. Então nós temos assim uma alegria muito grande em apresentar para as pessoas que a nossa igreja é uma igreja familiar. Não é uma família perfeita, mas é uma família que está buscando, né, conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Então o nosso slogan na igreja é família, esse é o nosso ministério. Muito bom, glória a Deus, né? Você tem alguma pergunta, Dan? Voltando um pouquinho, a gente conversou sobre não vou falar um cooperativo, mas um grupo, né, de várias denominações, várias igrejas que você está filiada a ela, e ali você teve um suporte também. E, assim, uma das coisas que a gente queria, se você pudesse compartilhar conosco um pouquinho, assim, porque igual você falou, você tem lá uma igreja, né, nessa grupo essa associação de evangélicos na Bélgica, né? Aí você tem os belgas, e nas suas variações de 3 línguas, pelo que eu estou vendo, porque vai ter isso. Mas aí você também tem teologias, né? Você tem o batista, você tem o presbiteriano, você tem a Assembleia. Então, assim... As igrejas africanas, para você ter uma ideia, nessa convenção tem igrejas africanas, tem igrejas polonesas, do leste europeu. Tudo nessa associação. E o que a gente vê, assim, que igual a gente comentou, né? Você tem teologias diferentes, você tem formas de aplicar a escatologia diferente na sua igreja, mas esse trabalho que é feito de apoio, né? Você até falou que você recebeu muito apoio deles, com muito respeito, né? Então, assim, eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu entendimento, mas eu estou aqui porque nós vamos divulgar, né? Nós vamos levar o evangelho. E assim, olha só como é que isso é importante. Então, nós temos as nossas diferenças, aquilo que é essencial e que é base para o servo de Deus, igual assim, crer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, crer que a salvação ela é pela graça, né? Crer que a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, saber que Jesus encarnado veio à cruz, morreu para nos dar salvação pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e alcançamos a graça de Deus, o sacerdócio dos crentes. Então, isso é uma base. Às vezes a gente tem diferenças. Eu penso desse jeito, eu penso desse jeito. Como é que a gente teve uma aula de Apocalipse na semana passada com o pastor Mateus, e ele falou assim, tem igreja que crê desse jeito, tem igreja que crê desse jeito, mas nós respeitamos uns aos outros. E isso é uma bênção, né? Quando uma igreja ela tem as suas convicções, mas ela sabe respeitar a outra igreja. Ela sabe, ela entende que alguns irmãos vão crer desta forma. E aí o pastor falou assim, e está tudo em paz, está tudo certo. Então, assim, você se sentiu em algum momento coagido, você viveu algum momento, tipo assim, de desconforto, ou é tratado com naturalidade essa associação de igrejas? Não, muito pelo contrário, é exatamente o que você está dizendo. Veja bem,
nós estamos ligados a essa convenção, a essa associação que você está falando aí, porém nós temos a liberdade de trabalhar individualmente. Cada pastor tem a liberdade de trabalhar individualmente na igreja local ou até na denominação, né, de onde ele veio. Por exemplo, tem muita igreja assembleia que está ligado a essa convenção belga, mas é assembleia, percebe? Tem igreja batista que está ligada a essa convenção belga, mas é batista. Então, essa convenção, ela não existe, por exemplo, para querer mudar a sua visão teológica. Então, se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e está na convenção, e de repente tem um outro companheiro aqui do lado que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, a respeito da escatologia, são duas visões diferentes, são dois entendimentos diferentes. Essa convenção não interfere em nenhum nem outro. Essa briga, ela ela não vai entrar nessa briga, né? Então, assim, há esse respeito. Há esse respeito. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquilo que é comum, né, que não pode ser mudado. Você citou aí algumas questões, né? A questão da graça, da fé, o sacrifício. Isso aí não tem como mudar. Eu acho que a minha visão teológica referente a uma doutrina, vamos lá, a minha visão teológica, por causa da escola de onde eu vim, com relação à doutrina que envolve escatologia, pode ser diferente da sua. A visão teológica. Então eu vou seguir por uma linha e você vai seguir por outra. Mas o que é comum na escatologia entre nós dois? Percebe? Então, a convenção, ela vai pegar aquilo que é comum, embora vocês tenham visões diferentes, ela vai pegar aquilo que é comum e vai nos ajudar, e vai nos apoiar. Então, ela não defende A, não defende B. Não é a missão dela. Mas ela procura nos unir nas diferenças que nós temos. Então, ela vai focar naquilo que é comum, vai fortalecer aquilo que é comum, vai desenvolver mais ainda aquilo que é comum. Então, ambas as partes são fortalecidas naquilo que é comum. E naquilo que não é comum, cada igreja administra. A liturgia do culto. Se você for numa igreja africana e você é de uma batista, vamos falar assim, né, ou de uma presbiteriana, sei lá, outra igreja que tem uma outra cultura, você vai sair de lá escandalizado. Né? Então, assim, é só questão de liturgia de culto. Então, isso aí não fere a base doutrinária da palavra de Deus. Se eu bato palma, se eu não bato, se eu levanto a mão, se eu não levanto a mão. Entende? Agora, o que é comum é que nos cultos Deus esteja presente. Que nos cultos ele seja honrado, ele seja glorificado, ele seja exaltado, que você ofereça a ele o seu culto racional. Você não vai lá buscar, você vai lá entregar, né, principalmente a sua vida, derramar aos pés dele. Então, o que é comum nos nossos cultos? Ok, vamos desenvolver isso, vamos falar sobre isso, vamos desenvolver cada vez mais sobre isso. Muito bom. Então, eu não me senti constrangido por isso, né, porque não tem essa questão, sabe? Não tem essa divisão. Procura unir para crescer. São irmãos de diversas denominações que se respeitam e trabalham juntos em prol do evangelho, crendo no sacrifício de Jesus, crendo Deus triuno. Então, isso que é importante, nos respeitarmos, né? E tem um detalhe, mesmo que você esteja ligado à convenção, né, porque você entende que ela pode te trazer algum benefício como igreja. Se você também não quiser participar de nada, você não precisa participar. Percebe? Vamos supor, eu não quero saber qual é a linha deles lá, né? O que eles creem. Não precisa. Porque quando você entra na convenção, você sabe o estatuto deles, a regra de fé. Então você sabe em que eles creem. E eles, para te aceitarem também na convenção, o seu estatuto e a sua regra de fé tem que estar alinhado com eles. Então a regra de fé é aquilo que é comum a todas essas igrejas. Então, se a regra de fé dessas igrejas é comum, está tudo certo. Agora, como o pastor faz, se ele faz barba, se ele não faz barba, se tem gravata, se não tem gravata, isso é outra história. Isso não está na regra de fé. Isso é secundário. Isso que não é negociável, né? Tem coisa que não é, sabe, não tem como. Então, o importante é ser o respeito. As diferentes denominações se respeitam e o evangelho é pregado e vidas são salvas, né? E o ID é anunciado, né?
Então, assim, é isso que é um importante. E por isso, esse é um dos... por isso que a gente quis criar, o Dan e eu, a gente quis criar esse podcast, né, Europa na Graça, porque mostra que... E a gente, assim, vai pegar uma igreja na Bélgica, a gente está conversando com você, uma igreja aqui na Inglaterra, vamos tentar fazer um contato em Portugal, e isso tudo vai trazer palavras que vão nos edificar. Então, com certeza, suas experiências vai edificar alguém, às vezes algo que nós falamos vai edificar. Então, o importante é isso, é o ID, é anunciar, é edificar, é ajudar uns aos outros, né? Edificarmos uns aos outros, que esse é o propósito do nosso podcast. Você tem alguma pergunta, Dan, que você gostaria de fazer? Eu posso seguir aqui? Pode seguir. Então, nós falamos um pouquinho sobre o crescimento da igreja, né? Qual a finalidade de vocês, alcançar os locais, né? Os que são do país, né? Você tem um trabalho com os portugueses, na língua portuguesa, mas também há esse trabalho, né? Deus tem preparado vocês, os jovens que falam o idioma, para poder sair e evangelizar. Isso tem sido uma bênção, ficou bem claro, né, esse trabalho que vocês têm. Agora, uma coisa que a gente assim, a gente vive situações diferentes, ministérios diferentes. Você hoje está um pastor, certo? E você tem a responsabilidade da igreja, você tem já os departamentos formados, né, tudo preparado, tudo certinho, caminhando, né? A nossa oração é que você consiga novos irmãos, líderes que te ajudem, né, estar aí à frente desses trabalhos. Você vai gerenciar o máximo que você puder, mas tem pessoas também que, nesse discipulado também, eles vão ter o processo deles de aprendizado. Hoje nós participamos de uma igreja que, o Dan e eu, um pastor, ele é full-time pela igreja, né, ele é tempo integral, e você hoje está nessa divisão aí, você trabalha, você tem a igreja, você tem a família. Então, conta para a gente um pouquinho como que esse malabarismo aí é bênção, com certeza é bênção, né? Com certeza é bênção, mas conciliar todas essas coisas, né? Esses desafios. Né? Esses desafios que você tem. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho aí. Rapaz, é viver pela graça mesmo, porque o espírito pode estar pronto, né? Mas a carne ela é fraca. A carne é fraca. Então, assim, o cansaço físico ele bate. Não vou mentir, né? Seria hipócrita falar que eu me sinto um jovem de 20 anos, porque é mentira. Né? Não só pela questão da idade em si, né? Que não é a mesma. Então, foi inventar de falar da nossa infância. Então, não tem como esconder. Minha esposa. Eu sou novo. Eu sou mais novo. Eu sou velho. Eu assumo. Há um desgaste físico, né? Então, quando você tem que trabalhar fora, quando você tem a família para cuidar e tem a igreja para cuidar. Então, se alguém fala que não há desgaste físico, eu queria saber como que faz para não ter o desgaste físico, porque tem. Então, assim, quando a pessoa está dedicada ao ministério, é cansativo? Também é cansativo. Mas eu acho que você se dividir em 3, 4 é mais complicado. Né? Então, hoje eu continuo trabalhando, né? Eu tenho a minha vida secular, meu trabalho secular, trabalho numa fábrica. Hoje, Deus me abençoou porque tem sido melhor a minha questão da carga horária, porque eu trabalhava à noite, eu entrava 1h da manhã, saía meio-dia, chegava em casa 1h da tarde, ia dormir de 2 às 3, às 3h30, para pegar meu filho às 4h da tarde, minha esposa no trabalho. Quando eu chegava em casa era 6, 7 horas, eu ia conversar com a minha esposa, conversar com os meus filhos, quando eu assustava já era 9, 10 horas da noite. Então, assim, como que eu chegava no sábado? Como que eu chegava no domingo? E sábado, às vezes, eu tinha visita para fazer. Né? E não era visita assim, vou lá visitar o irmão. Não, era visita porque realmente era necessário visitar. Eram casais que estavam passando por dificuldade, né, que estavam enfrentando dificuldade. Às vezes eram pais com os filhos que precisavam. Então não é assim, eu estou indo lá visitar os irmãos. Não, eram visitas com necessidade, muito bem direcionadas. Então a gente ia para atender uma necessidade. Então imagina como que eu estava no sábado. Aí veio o culto de domingo, imagina como eu estava.
Eu fiz isso durante 3 anos, lembra que eu falei? Em 3 lugares ao mesmo tempo, e eu trabalhava à noite. Então, assim, realmente é muito puxado. É muito puxado. Eu ainda não vivo do ministério. Hoje, eu acho que eu falei isso em off com o Dan. Hoje eu sei, hoje eu entendo que se uma igreja ela tem condições de sustentar o pastor, né, o ministério em tempo integral, eu acho que ela deve olhar para isso. Eu acho que a igreja, a comunidade, ela deve pensar sobre isso. Nem esperar partir do pastor, nem esperar partir da liderança. Eu acho que a igreja, os membros, deveriam abrir os olhos e olhar para isso. Ah, mas por que isso não acontece? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitas situações que gera descrédito, né? Infelizmente, os bons pagam pelos maus, a gente sabe disso. Mas, no caso, eu tenho que falar de mim, e não é puxando para mim, porque se fosse para puxar para mim, eu já tinha feito isso, né? Então, assim, hoje eu entendo que, de fato, se uma igreja, se uma comunidade tem condições de manter o pastor, né, em tempo integral, faça isso. Abra os olhos para isso. Exatamente para que ele possa cuidar melhor do rebanho de Cristo, atender às necessidades, se preparar como ministro também, né? Ele também se preparar como ministro e ter o seu tempo de descanso. Porque eu vou confessar para vocês, no tempo que eu trabalhava à noite, eu não conseguia me preparar como eu consigo me preparar hoje. Né? Até para ministrar, meu tempo de oração, meu tempo de busca. Eu ainda posso melhorar muito? Posso, claro que posso. Né? Então, assim, eu ainda não tenho ajuda de custo da igreja. Isso aqui não é um desabafo para cobrar, os irmãos sabem muito bem disso. Né? A gente está muito bem resolvido quanto a isso. Deus tem me dado graça, Deus tem me abençoado, né, financeiramente, com o meu trabalho. E a gente, no início, para vocês terem uma ideia, a maior parte da despesa da igreja era da minha parte e da minha esposa. Então, uma boa parte do tempo dessa história, quem manteve a igreja, as despesas, foi eu e minha esposa, né? Então, assim, hoje a gente vê que valeu a pena, sabe? Cada investimento, não só financeiro, mas físico, psicológico e emocional, tem valido a pena, porque a gente está vendo pessoas se converterem. A gente está vendo o inferno perdendo almas e o céu cada vez mais sendo povoado. Então, não há dinheiro que pague isso. Tem pastor que está cobrando, está levando um monte de gente, talvez, para um lugar que não deveria levar. Então, a graça de Deus tem sido suficiente. Mas, se algum dia chegar ao ponto da igreja que hoje eu pastoreio, a comunidade que eu estou liderando hoje, se ela chegar ao ponto de poder me sustentar, se os irmãos assim o fizerem, e não será imposto, né, não vai ser cobrado, olha, agora vocês têm que me pagar. Não, jamais farei isso. Mas se de uma forma natural as coisas acontecerem, claro, por que não? Né? Então, assim, eu acho que é válido a comunidade, a igreja, ela olhar para esse lado e ver a possibilidade. Mas é difícil conciliar, tá? É difícil conciliar. Não é fácil, não. É muita coisa para administrar, né? A bênção é que a gente vê, igual você comentou, é que a sua família está engajada nesse trabalho. Então, você tem os filhos com você tem sua esposa com você, não é uma coisa separada, né? E o mesmo propósito, o mesmo ministério que você tem, eles são participantes, e isso, com certeza, vai ajudar, vão fazer que eles entendam mais, que eles possam ser um pouco, às vezes, tanto da sua parte como da parte deles também, assim, um pouco mais flexíveis com relação a certas coisas, porque o propósito é o mesmo, e essa é uma grande bênção, né? Olha, eu estou aqui com vocês aqui no podcast. Minha esposa chegou do trabalho um pouco antes de mim. Aí, antes de começar o podcast, ela estava ali fazendo o quê? Coisas da igreja. Ela estava fazendo, sabe o quê? Os certificados de batismo. Estava lá, né, colocando tudo direitinho. Estava fazendo o quê? A programação do culto que nós vamos ter, de mulheres. Então, quer dizer, a gente trabalha não só quando a gente está lá na igreja, a gente serve não só quando a gente está lá na igreja. Então, a gente serve quando está na igreja, quando a coisa está acontecendo, mas a gente prepara muita coisa antes. Então, ela estava ali, ó, trabalhando para quem? Para o reino. Para quem? Para a igreja. Né? Na verdade, eu penso que não tem como você deixar de ter um ministério integral, né? O pastor, você é pastor integral. Você está em casa, mas a pessoa precisava te ligar. Você é pai integral.
Talvez o que você consiga conciliar melhor é o trabalho, né? Que você consegue desligar, falar, bati meu ponto, agora não é mais problema meu, mas igreja e a família, né? Eu acho É full time, né? é full time. Eu vou te ser muito sincero, Dan. Eu vou te ser muito sincero. Por exemplo, tem algum pastor que ele recebe um salário X porque ele está em tempo integral. Perfeito. Eu não estou em tempo integral, porque eu tenho meu trabalho fora. Só que, além de trabalhar fora, eu falo com convicção. Pode ser que, às vezes, eu tenho mais trabalho, no sentido pastor, ministério, do que talvez aquele que é assalariado. Se calhar, às vezes, eu tenho trabalhado mais como pastor e não recebo por isso do que o outro que recebe integral. Tem isso também. Tem isso também. São questões que são interessantes, né? Igual no caso, eu acompanho bem de perto o nosso pastor aqui, que eu acredito que dentro da nossa cidade, da nossa comunidade aqui de Falando que eu estou igrejas, ouvindo. Estou sentado da câmera. Pode falar, estou ouvindo. a única igreja que tem que consegue ter um pastor em tempo integral é a nossa igreja, né? O nosso pastor, né? Em contato com, vamos dizer assim, da língua portuguesa. E é um desafio muito grande, porque realmente, assim, ele, durante a semana, eu como acompanho de perto o pastor, eu vejo que é cansativo, sabe? Assim, igual, durante a semana ele aconselhamento, né? Ele está lá na igreja, muita gente procura ele para aconselhamento lá na igreja. Tem dia que o pastor ele é ajudante de mudança, é o tempo integral, né? Tem dia que ele tá pegando a van da igreja lá e tá indo ajudar numa mudança. Tem dia que ele é motorista para levar o povo no aeroporto, porque o pessoal fala assim: pastor, o que você está fazendo? Ele, o que você precisa? Preciso ir no aeroporto. Não, me falou, Haddad. Eu já presenciei isso, sabe? Assim, que ele é pastor, mas acaba que dentro desse envolvimento ele tem que fazer de tudo. E sempre nas reuniões de liderança, acho que o Jorge ele já participou e acho que ele consegue falar. Uma coisa que o nosso pastor fala muito, por ser integral, é o seguinte: falou, olha, pessoal, vocês são líderes. Vocês vão ir até onde vocês podem ir, mas se você vê que o fardo está pesado, se você vê que aqui é um assunto que é mais delicado, não tente ultrapassar essa barreira. Eu sou integral, quem tem que aguentar no peito essa daí sou eu. Igual, uma família está com problema de relacionamento, casamento. Pastor, ó, família tal, ó. Ele fala, ó, é comigo, porque eu sou integral, é eu que tenho que segurar essa bomba, né? Essa bomba é minha. Eu estou aqui para balancear vocês para não deixar uma carga muito pesada. Então, a carga pesada deixa para mim que sou integral. Eu estou aqui para dar o suporte, para dar o discipulado. Eu sem vocês eu não consigo levar a igreja, eu preciso de vocês. Mas também vocês não precisam carregar um fardo muito pesado, porque eu sou integral, esse fardo vai ser meu. Né? Eu que vou segurar ele, sabe? Então, assim, igual você está falando, né, do ser pastor integral, talvez esses fatos que você carrega, né, também acontece muito isso. E o fato do pastor ser integral acaba que ele gera esse desgaste, né? Porque quando a gente precisa, a gente, ó, pastor. E veja bem, nós ainda somos uma igreja jovem, né? Uma igreja muito nova. Então, assim, tem muita coisa para desenvolver ainda, principalmente a parte de liderança. Então, à medida em que essa liderança ela for desenvolvida, é óbvio que muita coisa vai sair de cima de mim, né? Então, quer dizer, vai suavizar um pouquinho também, né? Mas à medida em que a igreja por si só ela também cresce, as demandas vão crescendo também. Né? Mas graças a Deus, até aqui tem dado tudo certo. Sendo integral ou não, tem dado certo. Glória a Deus. Então, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, e é uma coisa que as pessoas que vão assistir agora, né, ou no futuro aí, eles terem esse entendimento. Começar uma igreja não é só ter o local, né? Existem coisas, existem situações,
Como é que eu faço para dividir em 3? Você não consegue. É a mesma pessoa para todos, para todas as situações. Você tem que ser pai, você tem que ser esposo, você tem que ser o pastor. E hoje a igreja aqui ela tem umas 90, 100 pessoas na igreja, por aí. Temos, então, igual o Sérgio falou, tem um grupo rotativo e tem uns FII que dá umas 90 pessoas. Então aí você tem igreja com um tamanho, você tem igreja com outro tamanho, você tem um pastor com uma característica, você tem um pastor com outra característica, outra situação. E isso é bom que os irmãos eles veem que existe muita coisa por trás disso. Há muito trabalho a ser feito. Sim. Pessoas precisam ser edificadas. Nosso trabalho aqui é só um bate-papo, mas vai trazer edificação. O trabalho do pastor é um trabalho, né, é o dia a dia, é estar com as ovelhas. Mas, diante de Deus, tudo isso que nós fazemos é em prol do reino. E para tudo isso há um galardão. Nós cremos que Deus ele tem algo melhor para nós. Nós com certeza cresceremos na presença dele, nós iremos prosperar na presença dele. E isso para nós é o que nos consola. Isso para nós é o que nos traz esperança em saber que Deus ele tem algo muito melhor para nós. Ele tem um projeto maior. Então, se você olhar que a gente começou a conversar da sua conversão, até o momento que você sentou lá do lado do rio e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Assim, será que não foi para esse momento que Deus te trouxe? A gente vai lembrar lá. Né? Não foi para esse momento, Esther, que você tinha que estar aqui para agir dessa forma, para trazer uma palavra para aquele que precisa, para trazer uma palavra para o necessitado, um casal que muitas vezes está passando um momento difícil. Será que não foi para esse momento que Deus te fez sentar do lado daquele rio lá? E você passou por tudo isso. E hoje você estava preparado. Uma história de vida, né? Mas você estava preparado para sentar com um casal e falar, olha, eu já passei por isso. Eu já vivi isso. E o que eu posso dizer é o seguinte, toda situação ela vai passar, quer seja boa, quer seja ruim. O melhor é passar as situações com Deus, ser agraciado por Ele. Então, assim, é isso que nos faz caminhar, né? É isso que nos faz avançar na presença do Senhor. Então, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista, né? O nosso momento, o nosso podcast. O pastor, a gente tem uma última... nós vamos exigir um pouquinho mais do pastor, mas antes de nós falarmos, né, trazermos essa última pergunta para o pastor gostaria de trazer alguma informação, algo mais que queria compartilhar com a gente? Eu gostaria de compartilhar o endereço lá da igreja. Pode pedir. Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Não sei se tem como escrever aqui, tem o chat, né? Eu vou falar o nome, mas acho que tem que escrever. Aí, quando o Dan for fazer o vídeo, ele pode... Me manda que eu vou colocar. Editar e colocar... Eu vou colocar o endereço. Você me manda no off que eu coloco. Eu vou colocar na tela aqui. Mas fala pra gente qual é o endereço, pastor. Se alguém pegar. Assim já acontece duas coisas. Por que eu quero falar o endereço? Porque já acontece as duas coisas. Vocês já estão sendo convidados para nos visitar. Então, já recebam o endereço, né? Já recebam o endereço. E visita não precisa de avisar, não, tá? É só chegar que a porta está aberta. E depois, quem vai estar assistindo também, né, mesmo que não esteja aqui na Bélgica, mas se algum dia vier à Bélgica, já sabe onde encontrar uma igreja, um povo de Deus, uma família reunida. E nós estamos, então, a Igreja Evangélica Vencer com Cristo. Ela está na cidade de Pitten. E a rua se chama Drogenbroodstraat, número 31A. Depois você anota aí, tá? Decorei. Tá bom? Então, se algum dia vocês quiserem vir, vai ser uma honra, um prazer. O convite já tinha sido feito ao Dan, ele está devendo. Jorge, o convite agora se estende a você também, a família de vocês. E os demais irmãos que quiserem vir nos visitar, de repente vem a comitiva aqui, nós fazemos uma festa aqui, só falar que a gente marca.
Amém. Tem o Instagram também, né, pastor? Tem. Eu vou passar os links tudo pro Dan depois, que de qual eu não sei de nada. Na verdade, o link do Instagram ele está passando aqui embaixo, né? Ele já vai ficar pois é, registrado. Tá Instagram, vencer com Cristo. Vencer, arroba, com... desculpa, vencer, underline, com, underline, Cristo, Bélgica. Isso, esse é o contato da Igreja do Pastor. Porém, o Dan vai, quando ele for editar o vídeo, ele vai colocar umas outras... Eu vou colocar as outras informações, né? no cantinho aqui para a gente. Amém. Então, pastor, assim, para encerrar, a gente sempre tem pedido a todos os entrevistados, no caso só foi o pastor Mateus, né, que foi na vez passada, você é a entrevista número 2. Então, nós vamos continuar com essa tradição aí. Assim, o que a gente vai pedir, num período de 4, 5 minutos, nós temos alguns tópicos que nós gostaríamos que o pastor trouxesse, né, uma palavra. Assim, nós temos pessoas que hoje, como foi a história do pastor, pessoas que estavam afastadas, às vezes feridas, pessoas que viveram situações adversas e hoje estão afastadas da comunhão com a igreja, né, a comunhão de Cristo, seria um desses tópicos. Uma outra palavra, se o pastor quiser dar, com relação àqueles que precisam de um ânimo na caminhada. Às vezes você está precisando de uma palavra de incentivo, saber que você é filho, mas muitas vezes nós precisamos receber essa confirmação, né? E um outro tópico que a gente queria que o pastor falasse, não precisa ser todos, pode pegar só um ou dois, seria aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem as boas novas do Evangelho de Cristo. Então, se o pastor pudesse, em 4, 5 minutos, trazer uma palavra para esses irmãos, para essas pessoas. Primeiro grupo aí de pessoas feridas, pessoas que estão machucadas, elas envolvem 2 grupos. Os que já estiveram numa igreja, que foram feridos e machucados, mas aqueles também que nunca estiveram. Tem pessoas ainda feridas no mundo, machucadas pelo mundo, né? Estão sofrendo porque não tiveram uma experiência com Deus. Então, as pessoas feridas são 2 grupos. Os grupos daqueles que já participaram e aqueles que nunca participaram. E para essas pessoas eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. A palavra de Deus fala a respeito de um homem que ele estava descendo de Jerusalém e quando ele descia de Jerusalém, os malfeitores o encontraram, espancaram, bateram, machucaram, deixaram ele ferido à beira do caminho, quase morto. Ele estava ferido, estava muito machucado. Mas eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: à beira do caminho não é o lugar onde você deve ficar. Fora do caminho não é o lugar que você deve ficar. Então, se você quer que as suas feridas elas sejam tratadas, se você quer que as suas feridas sejam curadas, é preciso que você saia de onde você está. É preciso que você saia da beira do caminho. Você está fora, é necessário que você entre no caminho. E nessa parábola, que é a parábola do bom samaritano, a pessoa ela estava tão ferida, lá diz que ela estava quase que morta, estava meio morta, que ela não teria condições de se mover. E às vezes a ferida que você tem na sua vida, talvez até por uma experiência ruim de igreja que onde você passou, é tão grande que você não consegue se levantar do caminho que você está, do lugar que você está. Mas lá na parábola, a Bíblia diz que apareceu o bom samaritano. Alguém que encontrou aquele homem ferido e colocou na sua cavalgadura, né? Levou para uma estalagem. Então, o que Deus quer não é que você fique ferido à beira do caminho. Deus não quer que você fique ferido fora do caminho. Deus ele quer que você seja tratado, seja curado. Mas onde você está, você não vai ser curado, não vai ser tratado. Então, deixa Deus te carregar, deixa Deus te conduzir, te levar para um lugar onde ele vai tratar as suas feridas. Então, não fique guardando no seu coração as más experiências que talvez até o próprio ambiente religioso que você frequentou, as feridas que te causaram,
Não guarda isso, não, sabe? Procura ter uma experiência com Cristo verdadeiro. O bom samaritano vai passar, ele vai passar, ele vai te pegar no colo, ele vai te conduzir. E lembra de uma coisa, o preço ele já pagou, né? O preço ele já te pagou. Então, a forma como as feridas serão curadas, seja de um ex-evangélico, um ex-cristão que abandonou a igreja, ou de alguém que ainda não conhece, é saber que tem um bom samaritano que vai cuidar de você. Então deixa ele te conduzir, deixa ele te carregar no colo. E para as pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, que ainda não conhecem o Evangelho, eu diria o seguinte, que só existe uma forma de você saber se é bom ou se é ruim, né? É buscar ter essa experiência. Enquanto você não buscar ter essa experiência, ou você rejeitar, porque tem aqueles que a experiência está batendo a porta, né? E elas estão rejeitando. Dá uma oportunidade, né? Abre a porta do seu coração, né? Aceita esse desafio e você vai ver como que vai valer a pena, né? A sua vida ela vai ser tratada de uma forma diferente. A minha caminhada foi marcada por altos e baixos. Eu tive muitos problemas, né? Eu tenho muitas experiências para contar, feridas que foram feitas. Eu já feri muita gente, e o Evangelho tem me transformado ao ponto de curar as minhas feridas e não permitir que eu continue ferindo outras pessoas. Porque a verdade que hoje eu conheço, ela tem me libertado. E a verdade que está diante de você, ela vai te libertar. Então, não tenha medo, né, de abrir a porta do seu coração e ter um encontro com esse evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Dan, suas considerações finais. Certo. Nós queríamos te agradecer, pastor Sérgio, né, por ter compartilhado, por ter doado esse tempo tão precioso, né, falar do Senhor, falar da palavra do Senhor. Então, essa palavra, ela nos anima, né, e nos alimenta, né, e esse é o nosso principal objetivo. Então, fica o nosso agradecimento a você, Jorge também, né, pela parceria, pelo empenho. Amém. Deus tem uma obra a realizar, né? Deus tem uma obra a realizar e nós estamos fazendo a nossa parte, tentando fazer a nossa parte, né, Jorge? Glória a Deus. Né, Sérgio? Isso. Nos reanimarmos no Senhor e caminhar, né? A gente não pode parar. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. A ordem é ir, então não pode parar, né? Pode parar. Ir e continuar indo, né? É ir e continuar indo. Isso, amém. Exatamente, obrigado, pastor, pelo seu tempo. A gente já sabe que é correria, demanda aí, né? Família, que já está daqui a pouco, né? Você tem que dar um pouquinho de atenção também aos filhos, à esposa, os filhos. Então, para nós, foi uma grande bênção, uma grande alegria poder conversar aqui, usufruir um pouquinho daquilo que você pôde compartilhar conosco, e sabemos que vidas serão edificadas, serão renovadas, ouvindo essa palavra, e saber que o Senhor ele sempre tem o melhor para nós. Então, gostaríamos de nos despedir aqui, que o Senhor possa abençoar, e já está convidado para uma próxima oportunidade, a próxima live, né? Quem sabe na próxima a gente vai fazer a live com comentários e aí nós vamos visitar a sua igreja e, bom, eu animo. Vamos ver se a gente vai lá ainda. Eu animo também. Mas o pregador da noite é o Dan. Eu só faço número. A gente faz agenda para 2 dias. Faz agenda para 2 dias. Tá resolvido. Fugir, né? Resolvido, Jorge. Então tá bom. Obrigado aí. Deus abençoe. Um abraço para vocês também. Obrigado aí pelo convite. Aquilo que a gente puder contribuir, a gente está aqui à disposição para servir o reino e aos irmãos. Glória a Deus. Amém. Abraço. Deus abençoe. Na paz. Deus abençoe. Amém.